Ó, ontem a Prefeitura de Maringá apresentou o asfalto ecológico, certo? A Prefeitura fala que são vários benefícios em relação ao asfalto convencional, tem sustentabilidade pelo reaproveitamento dos pneus, também tem maior durabilidade, agilidade na aplicação, pois o material esfria mais rápido, libera o tráfego em menos tempo e também aumenta a segurança, porque diz que ele reduz o risco de aquaplanagem na hora da frenagem dos veículos. Eu vou abrir aspas aqui. A inovação também gera economia para o município, já que o desgaste do asfalto de borracha é até 6 vezes mais lento do que o convencional. Foi o que explicou aí o secretário de Infraestrutura, Carlos Cardoso. A aplicação experimental já está prevista para ter início na próxima quarta-feira, dia 18. E depende das condições climáticas, a instalação será na rua Gilberto de Carvalho, entre as avenidas Paraná e São Paulo, que vai ser feito ali o trecho de 1 quilômetro para análise dos resultados do que é esse asfalto. E eu vi ontem que o professor Jorge, quando recebeu essa informação, te causou uma certa indignação, professor? Qual que é o problema do asfalto ecológico? Eu acho que seria uma coisa interessante, bacana e inovação aqui em Maringá, ou não? Sem dúvida, Paulo, uma cidade que se prepara para o futuro, né, ou está pronta para o futuro, esse é o slogan aí das campanhas. A minha preocupação tem uma natureza técnica. Eu vi o experimento que está no vídeo aí, enviado com o emblema da prefeitura, e vi alguém puxando um asfalto. Eu nunca vi o carro puxando o asfalto. Eu sei que o asfalto é colocado em uma superfície e sobre ela, então, passam veículos que têm um peso, uma tração, uma fricção. Todos os asfaltos são submetidos a testes na área da engenharia. E o grande referência para os testes no Brasil é o Inmetro. Eu perguntei, claro, qual é o laudo do Inmetro que está aí, ou qual é o laboratório que garante esse asfalto. Maringá é uma cidade que tem aí uma presença nacional indiscutível. Então, eu creio também que devem chegar inúmeros projetos aí para a gestão, dizendo que são soluções maravilhosas. Já chegaram em outras gestões, o BioBooster, chegou o helicóptero, chegou o carro elétrico e, claro, agora chega o asfalto ecológico. Mas sabemos também que a administração não tem um grande sucesso com o asfalto. Já vimos o problema da pista emborrachada. E me preocupa, então, que novamente se utilize recurso público, ainda que seja em 1 quilômetro, sem que o processo administrativo tenha sido esclarecido. Na nota da prefeitura, não há nenhuma referência exata a qual é o processo administrativo, qual é o custo desse experimento com recurso público e quem é o responsável, porque aqui aparece um diretor ou gerente da Secretaria de Infraestrutura. Mas quem assina esse teste e esse projeto? Isso não está claro. E creio que antes de sair para ter um Ibope com uma notícia como esta, é necessário ter todos os documentos em dia. Agnaldo Vieira. Olha, eu acho que não aprofundei não, mas qualquer inovação é bem-vinda, né? Se reclama muito de coisas antiquadas, antigas, que tem que baixar custo, que tem que melhorar a qualidade, e quando aparece algo, aí critica, né? Sabe aquela coisa assim? Eu tive uma ideia, aí outro já diz, eu sou contra. Então... Né? Não sou contra a ideia, acho ela bacana, só que é necessário esclarecer. Tem conclusão, Agnaldo? Terminou? Não, o professor é chato. Vamos lá, quem, Rafael? Machista. Quem, Rafael? Vai quem, Rafael? Então, não se sabe o custo ainda, né? Não tem nada na nota. Eu acredito o seguinte, né? Eu sempre sou a favor da tecnologia, dos avanços que precisam ser implantados, principalmente na melhor cidade de se viver do Brasil. Sul do mundo. Exatamente. Sul do mundo. Olha só que interessante. Então, eu acho que tem que sim verificar se isso realmente é a prioridade agora, visto que nós passamos por um caos pós-tempestade, né, que milhares ali de pessoas ficaram sem energia por conta, né, de uma fiação que é aérea, que pode ser subterrânea, né? Se vamos pensar na tecnologia, né, do asfalto, pensar na tecnologia de tanta coisa, mas não pensar na tecnologia realmente de você colocar uma rede subterrânea que nós precisamos, porque nós somos uma cidade arborizada. Nós não somos qualquer cidade, né? Nós temos que ter a manutenção devida
para as árvores, porque a energia não cai sozinha. A árvore que cai em cima dos fios e cai e acaba dando tudo esse caos que a gente viveu nos últimos tempos. Não, é só para deixar claro, entendi. né? Então, eu sou mais na linha do pensamento do Júnior Júnior, que ele escreveu o seguinte: se nem asfalto normal a prefeitura dá conta, imagina de pneu. É cada uma. Mas ainda assim concluo, né? Toda a tecnologia, todo o avanço para o futuro, né? Mesmo que não seja de forma imediata, é válida. Por isso que eu ainda insisto, subterrânea, a rede elétrica tem que ser sim visando 20, 30 anos, um plano. Pamela Bussolini. Paulo, eu acredito que eu vou aqui concordar com os meus colegas que as inovações, né, as novidades aí são bem-vindas, ainda mais quando partem para esse lado da sustentabilidade, né? Nós sabemos que é uma necessidade hoje em dia dar destino, né, a esse grande descarte que a gente tem de materiais como os pneus, mas eu, salvo engano, não acho que seja tanta novidade assim. Seria aí como é que fala? É tipo uma farinha que fazem desses pneus, né? No asfalto. Então, não acho que é tão inovador assim. Acho que a prefeitura está certa de fazer, primeiro, um teste, né? Numa metragem aí, para ver se isso dá certo, até para a gente não ter aquela experiência de ver a pista sair nadando. Então, né? é isso que eles vão fazer, né? Isso, então, e vendo que isso funciona, que esse modelo se sustenta, por que não aplicar na nossa cidade? Acho interessante. Então, ao meu ver, o procedimento aí tá ok. Vamos fazer um pequeno teste e, dando certo, vamos abraçar essa ideia. Achei interessante e muito contemporânea, né? É tudo que a gente precisa. Mas qual é a empresa que está por trás desse negócio? Essa é uma pergunta que não está. É a própria secretaria que está inserindo esse material dos pneus e fazendo esses testes? Compreende que há perguntas que não estão respondidas. Mas o senhor está falando que eles não... Porque depois vão fazer o quê? Uma contratação por inexigibilidade? Então, o processo tem que estar muito claro, Pamela. Professor, essa é a dúvida. Nem tudo no sistema público a gente precisa levar para o lado tão burocrático. Se a gente quer de reduzir contas, gastos, cabides, enfim, eu acho que a secretaria, se ela tem uma equipe bacana que pode fazer esse tipo de teste, elaborar e apresentar para a população um produto que funcione, a gente tem mais que aplaudir, não ficar exigindo burocracias mil e não ver aí o resultado de uma experiência que pode trazer um bem para todos nós. Bom, eu já disse, há outros projetos que foram testes. O BioBooster foi um teste, o avião foi um teste, o helicóptero um teste. Segura, professor. Fernando Tupan, você já tem a experiência aí na capital do estado, em Curitiba, claro, já com esse asfalto aí com o pneu reciclado? Olha, Paulo Caetano, eu tenho aqui, mas a experiência que eu tenho não tem muito boa em algumas ruas da cidade, assim. Principalmente aquelas que têm baixo tráfego, sabe? O que acontece, assim? Eles aplicaram isso já desde a metade desta década daí na gestão do prefeito Gustavo Frutti, que hoje é deputado federal. Foram feitas obras ali no entorno da linha verde e algumas ruas paralelas ali. Eu andei durante aproximadamente um ano e em dias de calor, Paulo Caetano, o piche chegava a grudar na sola do meu sapato, para você ter uma ideia. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, alguma coisa não está boa. E a experiência que a gente vê aí, que a história de pneu começou com as concessionárias de pedágio. E a gente vê, assim, que pouco tempo, menos de um ano antes, depois de eles largarem o serviço, tem várias estradas, vários pedaços de rodovias que estão esburacados. Então, eu não sei se a durabilidade desse asfalto ecológico é muito boa. Eu vou procurar me informar, que eu tenho um grande amigo meu que faz isso. Olha, até hoje eu nunca perguntei para ele sobre a eficiência desse asfalto ecológico. Eu sei algumas coisas que acontecem assim, mas não com relação à durabilidade dele. Você tem mais alguma consideração, professor Jorge, para a gente já vai trocar de assunto? Não, eu creio que é necessário trazer todas essas explicações e, claro, a administração ela tem essa natureza burocrática mesmo, porque é dinheiro público sempre. Pamela, consideração?
Não, Paulo, eu vou reforçar o que eu disse. Eu acho que a secretaria tem que buscar mesmo inovar e trazer o melhor para o maringaense e para o nosso meio ambiente. Afinal de contas, nossa cidade é um exemplo, tem que fazer jus, né? Quem, Rafael? Eu sei que os gestores, assim como qualquer outro político, né, que é efetivamente eleito, né, para exercer ali a sua função, quer que as coisas aconteçam de forma imediata, mas eu insisto, né, eu acho que se a gente pensar mais para o futuro, seria interessante traçar um plano, né, um plano para melhorar a situação do futuro da cidade como um todo e não até o último ano para terminar o mandato para querer fazer as coisas tudo, né, do que é jeito assim muito rápido. Então eu acho que seria interessante a gente traçar um plano e eu insisto na questão da rede subterrânea. Né? Eu acho que o asfalto não é a prioridade agora. Agnaldo Vieira, vamos pôr uma tampa no assunto, vai. Assim como quando começaram aqueles testes com aquelas telhas que eram feitas de material reciclável, né? Substituindo as da empresa Eternit, né? Que na verdade a marca é Eternit, mas começaram e muitas pessoas amianto, né? O nome exatamente duvidaram da qualidade, da praticidade e aí está, né? O custo e o bem que faz ao meio ambiente. Até há sempre um questionamento, por exemplo, no asfalto, de se utilizar ser de concreto, né? Nos Estados Unidos muitas rodovias são de concreto e não desse material de asfalto, o que sai mais barato, questão de durabilidade. Mas eu vou na opinião do nosso ouvinte também, Luiz de Souza, que diz que tudo que algum esquerdista for contra é bom, é só ver o discurso.